está ouvindo Rádio Web Agência Comércio. Acesse www.agenciacomércio.com.br. Começa agora mais um programa ao vivo da Rádio Web Agência Comércio. Este programa é de responsabilidade dos seus produtores e apresentadores. Começa agora, o seu resumo semanal de notícias. Programa Politicando-se. As notícias de Sergipe, do Brasil e do mundo. E o que é destaque no mundo da política, você confere aqui. Programa Politicando-se. O seu espaço inteligente e descontraído para falar de política. Politicando-se. Apresentação: Leonardo Lisboa. Comentários: Kleber Correia e Marcos Souza. Olá, boa tarde a todos que nos ouvem pela rádio da Fé Comércio Sergipe. Aqui quem fala é Leonardo Lisboa. Estamos aqui nesse segundo programa do Politicando-se. Hoje ao meu lado iremos iniciar aqui, apresentar essa primeira parte do programa. Estou aqui ao meu lado Kleber Correia e Flávio Rodrigues. Nós iremos comentar notícias de política de Sergipe, do Brasil e do mundo. Eu me chamo Leonardo Lisboa e conto com a companhia dos meus queridos amigos. Vamos aos destaques do dia. Bolsonaro diz não defender trabalho infantil, mas ressalva que trabalhar enobrece todo mundo. Maia diz: a princípio tentaremos voltar à reforma na terça-feira. Ibovespa supera 104 mil pontos com otimismo por previdência. Dólar sobe com o exterior. Essas são as notícias, os destaques do dia de hoje do nosso programa Politicando-se, seu resumo semanal de notícias de política de Sergipe, do Brasil e do mundo. Vamos dar início às notícias do estado de Sergipe com Kleber Correia, que trouxe e fez um apanhado das notícias que foram destaques aqui no nosso estado de Sergipe. Kleber, com você, solta a vinheta, DJ. De Sergipe. Morte de empresário cancela evento com o governador de Sergipe e ministro de Minas e Energia. Morte de empresário cancela evento com governador de Sergipe e ministro de Minas e Energias. Ministério Público Estadual notifica Palhaço Soneca e a Câmara de Aracaju para explicar sobre o afastamento. Título de cidadão aracajuano é concedido ao ex-candidato à presidência pelo PT, Fernando Haddad. Mais uma, prefeita de São Francisco é afastada. De olho em 2020, o advogado e ex-vereador Pedrinho Barreto se pronuncia como possível candidato à prefeitura de Aracaju pelo Partido Liberal. Esses são os destaques trazidos por Kleber do estado de Sergipe, da área de política. Kleber, a primeira notícia que você trouxe diz respeito à morte do empresário que acabou por cancelar o evento com o governador de Sergipe e o ministro de Minas e Energia. Sadi Gites atirou contra si durante a realização do simpósio de gás natural na orla de Aracaju. O evento contava com a presença do governador Belivaldo Chagas e do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. O empresário estava na segunda fila da plateia e, logo após o pronunciamento do governador, sacou uma arma e atirou contra si. O próximo a falar seria o ministro de Minas e Energia. Antes de sair do hotel, Belivaldo Chagas falou sobre o ocorrido e confirmou o cancelamento do simpósio. Abre aspas. Sabíamos que Sadi estava com problema de ordem financeira, por problemas com a sua empresa. Ele vinha conversando com a Sergás e, lamentavelmente, no momento de fraqueza, ele cometeu suicídio. Eu quero prestar minha solidariedade à família. Sei que não é fácil receber uma notícia dessa, mas a vida segue e, por conta disso, suspendemos o evento. Seria um desrespeito a ele continuar, disse o governador Belivaldo Chagas. Então, amigos, com essa notícia não muito feliz, extrema tristeza, mas que acabou por impactar a política no estado de Sergipe e também no Brasil como um todo. Essa notícia, inclusive, virou destaque internacional em alguns sites que eu acompanho. E eu queria trazer aqui essa primeira notícia para nós debatermos, comentarmos e discutirmos. Marcos, boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Kleber. Marcos, começo com você. Uma notícia triste. Eu não queria, de fato alguma,
está trazendo esse fato aqui para o Politicantes. Mas como o nosso programa se propõe a trazer as notícias que foram destaque no cenário da política, não podemos começar diferente. Marcos, qual a sua visão sobre o que aconteceu? O que você tem para explanar sobre a situação e o caso? Olha, o empresário Sadi Hitz, ele já vinha sofrendo problemas com a empresa dele já há algum tempo, né? Por causa da... Não só da questão do gás. O gás só foi a pedra, né? Na lápide, o que acabou trazendo uma piora para a situação da empresa. Mas já vinha acontecendo já de outras situações da própria... resultado da própria crise financeira, né? Agora era um dia que era para ser realmente um dia de comemoração, e tudo que menos se esperava era que acontecesse uma tragédia como essa. Agora ficou o alerta. Eu não posso aqui dizer que a morte dele foi culpa do governador, até porque foi uma decisão própria dele, né? Infelizmente. Mas a situação de vários empresários hoje no Brasil é desesperadora. As pessoas pensam que não, e muitos ainda pelo marxismo cultural não têm empatia ao empreendedor. Acham que é um cara malvado, que não faz nada da vida, Você né? tem 600 famílias na sua empresa, dependendo da sua empresa para sobreviver. Imagine o peso disso, né? E olha, ele foi quem executou isso, mas na verdade muitos empresários devem estar passando por esse sufoco, não é mesmo? E a gente que acompanha aqui o setor industrial, principalmente da área de Nossa Senhora do Socorro, vê o que a gente chama de barra pesada que mesmo que esses homens estão passando. Porque lidar com vários empregos, porque emprego é uma oportunidade que você dá para uma pessoa. E ninguém quer estar tirando emprego de ninguém quer estar parando o funcionamento da sua empresa, mas infelizmente a crise financeira e a carga que o Estado dá sobre as costas desses empresários acaba, infelizmente, levando a tragédias ou até um sufoco pessoal. Exatamente, é uma situação muito complicada, e permita-me trazer aqui uma opinião pessoal minha. Todos os grupos sociais, das redes sociais que eu faço parte, grupos de política, WhatsApp, Telegram e outras redes sociais, começaram-se um embate tentando puxar. A direita puxa para um lado, a esquerda puxa para o outro lado. E eu concordo nisso com o que Marcos falou sobre a questão do marxismo cultural, como ainda no Brasil, infelizmente, o empresário ele é visto de uma maneira muito negativa. É como se fosse quase um palavrão. Quando, na verdade, nós sabemos muito bem que se não fossem os empresários, se não fossem as pessoas que geram emprego, que empreendem, não teríamos comércio, não teríamos nada, basicamente. E aí, no Brasil, ainda carrega essa mentalidade de estar sempre discriminando ou ofendendo aquela pessoa que é empresário, né, Marcos? Eu vi uma postagem, uma pessoa dizendo: olha, eu sou de esquerda, mas é claro que eu vou me compadecer com a morte do empresário, apesar de empresário não ser filantropo. E por que empresário tem que ser filantropo? Já tem maior filantropia do que você dar emprego para uma pessoa. Acha que dinheiro vai cair do quê? Do céu? Você vai fazer uma grande caridade e vai sair recolhendo dinheiro até para caridade, até para sustentar esse tipo de pensamento tem que ter dinheiro de alguém trabalhando. Então, até Maria do Rosário se soltou também uma postagem no Twitter sobre o falecimento dele, tentando colocar a culpa no governo Bolsonaro. Isso aí é errado dos dois lados. Mas assim, não sabendo ela que o governo local é aliado dela. Então, nessa lógica dela... Sim. E aí, antes de partir para a próxima pauta, eu só fecho o seu pensamento, Marcos, com a frase do ex-presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, que o melhor programa social, segundo o próprio, era a geração de emprego. Então, não existe melhor programa social. Então, querer dizer que o empresário não é filantropo, ele já é filantropo só pelo fato de ele ter uma empresa, dele gerar empregos e de ele movimentar a economia. Passamos para a próxima notícia, Kleber, mas eu queria deixar aqui no meu nome, em nome de todas as pessoas que aqui fazem o Politicantes, Leonardo Lisboa, Kleber, Marcos Souza, Flávio Rodrigues e professor Elber Magno, nossos profundos pêsames para a família do Saad. Tenho certeza que nós estamos aqui rezando e orando para que situações como essa não venham a acontecer novamente em nosso querido estado. Próxima notícia, Kleber. MPE notifica Palhaço Soneca e a Câmara de Aracaju para explicar sobre o afastamento. O Ministério Público de Sergipe, por intermédio da 7ª Promotoria de Justiça do Patrimônio Público, instaurou nesta quarta-feira, dia 3, um procedimento para apurar a conduta do vereador Alexandro da Conceição, o Palhaço Soneca, como é conhecido. A abertura do procedimento se baseou em notícias jornalísticas veiculadas na imprensa no último final de semana, onde foram expostas várias fotos do vereador no local do evento.
De acordo com as informações, o vereador, apesar de se encontrar licenciado das atividades parlamentares por motivos de saúde, foi flagrado nas redes sociais participando da Festa do Mastro, realizada na última semana de junho do ano corrente na cidade de Capela. E aí? Curioso, né? Curioso que o vereador Palhaço Soneca, ele tá fazendo a gente rir. É um cara que pediu uma licença aí, uma licença saúde de 90 dias, pelo que eu apurei inicialmente nas notícias. E, segundo o próprio, eu li uma nota do vereador, ele disse que apenas desobedeceu uma ordem médica. Kleber, o que você acha disso? Então, o interessante seria que ele descumprisse essa ordem médica trabalhando, não numa festa, né? Porque ele estava recebendo o salário mensalmente certinho. Está recebendo, na Sim, verdade. com certeza. O presidente do partido dele aqui no estado, o senador Alessandro, já pediu explicações, já informou que oficiou o parlamentar para que ele se explique sobre essa situação. E, inclusive, quem estava ao lado dele nessa foto foi o próprio presidente da Câmara de Vereadores, o senhor Nitinho Vitale, né? Estava em boa companhia, estava em boa companhia. E é quem autoriza, né, essas licenças. É justamente quem faz a publicação, era quem deveria estar fiscalizando. Agora, Acho mesmo... que ele foi fiscalizar e acabou ficando por lá. Não, e o senador Alessandro, né, que é o presidente do partido, falou uma coisa interessante para o Palhaço Soneca, né, que política é coisa séria. Né? Eu acho que o vereador, agora licenciado, no caso o vereador Palhaço Soneca, de todas as piadas que ele contou, talvez essa tenha sido a mais engraçada, pelo menos para mim. É um vereador que está em licença médica, mas vai para festa. E se justifica dizendo, eu li uma matéria na nota que foi divulgada de ontem para hoje na mídia jornalística aqui do estado de Sergipe, que ele dizia que ele está sendo perseguido, está sofrendo preconceito, porque teve veio de baixo. A internet persegue mesmo. Ah, não, sim, claro. Quer dizer, o cara, ele faz algo errado e aí ele joga a culpa agora em cima da condição social dele, de onde ele saiu. Acho que ele deveria, ao meu ver, tá? Deveria ter a humildade de falar, desculpa, gente, errei, desobedeci o médico, não vou mais repetir esse ato. Pelo menos essa é a minha opinião, né, Marcos? Não, essa história de se vitimizar, ganhando 18 mil reais numa cidade desse tamanho, como vereador, eu não sei o que é que justifica um salário desse para um vereador de Aracaju, de 18 mil reais, ainda mais sem trabalhar, querer se vitimizar de situação alguma, não. Outra, porque ele veio de onde veio, foi justamente porque ele estava lá que ele veio, né, na verdade. Sim, sim. Então ele, na verdade, foi privilegiado pela condição que tinha, e não o contrário disso. Agora, ele tem que se responsabilizar. Exatamente. Não só se responsabilizar, como ser responsabilizado, né? Bom, partindo para a última notícia do estado de Sergipe, aqui no Politicando-se. Ouçam com atenção, queridos ouvintes. Haddad Aracajuano. Isso mesmo, vou repetir com todas as palavras, de maneira pausada para que todos possam ouvir atentamente. Haddad Aracajuano. A Câmara Municipal de Aracaju aprovou na última terça-feira a indicação do vereador auto-intitulado Camilo Lula, do Partido dos Trabalhadores, para que o ex-candidato à presidência da República, Fernando Haddad, receba o título de cidadão aracajuano. Eu vou deixar vocês começarem comentando, porque senão não vou me controlar e vou sair aqui proferindo palavras de baixo calão. O que vocês têm a comentar sobre isso? A Câmara Municipal de Aracaju, ela estabeleceu a filosofia Dilma, né? Não vamos estabelecer metas, né? Mas quando chegar a meta, vamos dobrar a meta. Eles têm feito isso para fazer besteira, né? Porque uma Câmara que há um tempo atrás aprovou proibição de canudo de plástico em lanchonetes, como se isso fosse trazer alguma coisa de prático, de bom para a vida do cidadão, a não ser colocar copo descartável e outros produtos que são de plástico igualmente. De repente, eu pensei que eles já tinham feito besteira o suficiente, mas quando eu vi isso, mas parece que o critério deles para ser cidadão aracajuano é ver quem bate o recorde de processo, né? Ele tem 32, então eu acho que ele está dentro desse critério. E aí, Kleber, o que você acha? Eu vou deixar meu comentário para fazer no final. Então, o próprio nome do vereador que pediu, né, fez o pedido desse título de cidadão aracajuano, Camilo Lula, eu acho que já diz tudo, né? Ah, não, exatamente. Inclusive um vereador que está se incomodando com um condenado em segunda instância, eu acho que não sai de casa, né? Porque se você sair da rua, já cai em um buraco. Não, exatamente. Inclusive, pegando aí o gancho da sua fala, Kleber, justamente isso que eu iria comentar.
Me parece, caros amigos, que a Câmara Municipal de Aracaju não tem problemas suficientes para se preocupar com a nossa cidade e aí fica permitindo que vereadores utilizem-se do seu cargo. Nesse caso aqui, eu vou citar nominalmente o vereador Camilo Lula, já que ele gosta de ser chamado assim, então vou chamá-lo de maneira como ele prefere ser chamado. Parece que não tem mais nenhum problema na cidade para se preocupar do que está apenas entregando essas benesses sociais ou esses prêmios, esses títulos de cidadão sergipano para um cara que está respondendo a inúmeros processos. Inclusive, essa não é a primeira situação em que o Camilo Lula faz algo que ao meu ver, não é muito republicano. Um tempo atrás, não sei se vocês recordam, o Camilo Lula foi o próprio que promoveu uma audiência pública em defesa de Lula. Em defesa de um condenado em segunda instância, com vários inúmeros processos. Quer dizer, o Camilo Lula, a pergunta que eu deixo aqui para o Camilo Lula, caso ele esteja nos ouvindo, ou caso essa mensagem chegue a ele. O seu mandato serve a quem? Ao público, ao povo sergipano, ou a uma sigla, ou a um líder de uma quadrilha criminosa? Porque as provas contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva são factíveis. Nada diz que o Lula não cometeu crime algum. Então fica me parecendo que o Camilo Lula adentrou na Câmara Municipal de Aracaju para defender não somente o partido, mas também como um líder de uma seita ou de alguma organização criminosa. Não, já passou do limite essa... Mas esperar o quê, né, de um vereador que tem esse nome de guerra, né, de Camilo Lula? E ele entrou, na verdade, através de uma articulação de Edivaldo, né? Sim. Que ele tirou um vereador do PCdoB, o professor Bittencourt, colocou como secretário lá de assistência social, para o PT voltar a ter uma representação na Câmara, já que são partidos aliados, o PT e o PCdoB, né? Sim, exatamente. Não, e réu tem que ser defendida nos autos. Né? Nos autos do processo. Legislativo é legislativo, judiciário é judiciário. Quem é réu, quem tem processo, que responda nos autos do processo. Pois é. Bom, independente de todas as críticas ao vereador Camilo Lula, fica aqui o nosso convite para ele, caso ele tope um dia, participar aqui do nosso Politicantes e vir aqui ser entrevistado e quem sabe explicar melhor a sua atuação na Câmara Municipal de Aracaju e a quem serve o seu mandato de vereador. Vamos agora para notícias do Brasil. Solta a vinheta, Alexandre, por favor. Notícias do Brasil. Bolsonaro diz não defender trabalho infantil, mas ressalva que trabalhar enobrece todo mundo. O presidente usou exemplo pessoal, abre aspas. Trabalhei desde os 8 anos de idade, mas disse que não enviará proposta ao Congresso sobre trabalho de crianças. Seria massacrado, afirmou. Vou dar minha opinião sobre isso. Polêmica, mas eu vou dar. Concordo com o presidente Jair Bolsonaro, que o trabalho enobrece o homem. Eu acho que quanto mais cedo os jovens eles poderem ter uma forma de trabalhar, de pelo menos entender o valor do dinheiro ou entender o valor do esforço laboral, eu acho que isso forma um caráter muito mais digno e muito mais consciente do seu papel na sociedade. Vocês concordam comigo, Marcos, Kleber? Eu concordo plenamente. Essa mentalidade, na verdade, é o que rouba. Já rouba o empreendedorismo logo na infância e na adolescência. Se você vê nos países desenvolvidos, às vezes os meninos querem comprar alguma coisa para si, um adolescente, ele faz o quê? Ele começa a vender limonada na porta de casa. Fazer um bazar. Isso é trabalho, isso é empreendedorismo, isso não mata ninguém. É claro que eu não quero colocar criança num canavial cortando cana. Ou Até porque você não precisa, isso já existe. Pois é. Vamos ser sinceros aqui, vamos ser claros aqui. Agora, querer que o mundo seja justo, sem ser, porque pelo ECA parece assim, que o adolescente ele não pode trabalhar, ele só pode roubar, porque você comete crime, você não tem punição, às vezes são crimes graves. Os adolescentes antes aqueles escolhiam se iam ficar no Senanão ou não, porque por mês tinha 1, 2, 3 fugas. Então eles praticamente escolhiam se queriam cumprir a penalidade ou não, e isso tem que ser revisto. Sim. Você, Kleber, que é o mais novo aqui do programa Politicantes, qual é a sua visão sobre essa fala do presidente Jair Bolsonaro a respeito do trabalho infantil, do trabalho, digamos assim, das crianças ou dos jovens? Então, eu, graças a Deus, tive uma condição melhor de vida e nunca tive essa imposição em relação ao trabalho. Eu, assim, tenho minha vida dedicada aos estudos e eu acredito, assim, que, infelizmente, essa questão do trabalho é mais colocada a uma classe, aqui no nosso Brasil, no nosso país, a uma classe mais inferior, porque, infelizmente, não se tem uma estrutura adequada
na educação, e acaba sendo uma forma de fuga, porque você tem uma família em que não tem uma renda mínima de sustento e você tem um adolescente querendo complementar essa renda, ajudar na renda de casa, do pai e da mãe que infelizmente não consegue ter aí uma condição mínima de sobrevivência. E aqui o que o presidente está colocando seria uma forma de estruturar melhor essa situação que já existe, Que já né? existe, exatamente, que já acontece de forma ilegal em todo o Brasil, né, Kleber? E eu concordo com o Bolsonaro quando ele fala sobre como o trabalho infantil, não a ideia, vamos mudar aqui a palavra, não seria trabalho infantil, mas como você trabalhar logo cedo faz com que você crie caráter e entenda um pouquinho a importância do seu papel na sociedade. Hoje eu tô com 29 anos, mas assim como o Bolsonaro, não tão jovem, não com 8 anos, mas com 12, 13 anos eu comecei a trabalhar por conta própria, pelo aquilo que você falou justamente, Marcos. Eu tinha necessidade de ter dinheiro e via que meus pais não tinham condições de me dar a todo momento quando eu queria, quando eu pedia. Então eu pensei, por que não pegar um carrego na feira, por que não fazer alguma coisa para conseguir conquistar meu próprio dinheiro e comprar minhas próprias coisas. Então desde cedo eu desenvolvi isso de maneira, por assim dizer, independente e aquela coisa, a necessidade faz o homem. E sou muito grato a isso, a essa oportunidade que eu passei, Marcos, Kleber e a todos os ouvintes que nos acompanham aqui pela Rádio Fé Comércio Sergipe no nosso Politicando-se. Foram justamente essas experiências laborais na minha adolescência que me formaram, que formaram o homem que eu sou hoje. Nas empresas, no mercado de trabalho, da forma como eu atuo. Eu penso, Marcos, e aí passo a palavra para você de novo, justamente a ideia talvez o Bolsonaro tenha sido mal interpretado mais uma vez, como a mídia sempre vem mudando as palavras que ele fala, talvez a ideia seja justamente essa, né, Marcos? Tentar criar algo, digamos assim, algumas regras para que os jovens possam entrar no mercado de trabalho mais cedo. Não, querer defender o contrário é simplesmente agir contra a realidade. O trabalho existe logo cedo porque as pessoas não têm dinheiro e não vai ser com 140, 170 reais de Bolsa Família que elas vão conseguir se manter. Infelizmente, às vezes as famílias não têm condições e crianças acabam trabalhando. É a melhor condição? De forma não alguma. é. Sim, claro. Agora, que tem que ser incentivado é o espírito empreendedor do adolescente, porque é o que se vê lá fora. Você tem a criança que vende, isso no interior daqui de Sergipe se vê muito. Meu primo mesmo, tinha um primo meu que ele tinha uns 7, 8 anos de idade. Ele queria comprar uma carreta daquelas de madeira, não sei o que. Sim. O guri pediu um pacote de bala para o pai. O pai pensou que era pra ele saiu vendendo o pacote de bala, depois tava com 2 pacotes de bala, depois com 3 e saiu vendendo pra comprar o que ele queria. Isso é ruim? Em que isso vai ser ruim pra Eu admito que já fiz isso na escola. Inclusive eu sou 100% a favor desse empreendedorismo jovial, ou que os jovens se interessem por ir atrás de conquistar o seu próprio dinheiro. Bom, encerrado esse assunto, partimos para a próxima notícia a respeito do Brasil. Maia, abre aspas. A princípio, tentaremos votar reforma na terça-feira. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, disse que a proposta da reforma da Previdência poderá ser colocada em votação já na próxima terça-feira. A princípio, será na terça. Fecha aspas, disse o presidente da Câmara, no caso, o deputado Rodrigo Maia. Será que finalmente teremos essa reforma da Previdência aprovada? Ela vai sair. Infelizmente, sem os estados e os municípios, por causa da própria atitude dos governadores. Os governadores do Nordeste merecem esse prêmio, né? E alguns deputados federais também, que não se pronunciaram. Não se pode pensar numa PEC em que eu vou ter que ter uma surpresa no plenário, tendo que ter uma maioria qualificada de 3/5 do total, né? São 318 votos de 513 parlamentares que tem na Câmara, não é isso? E, bom, não tinha como ter surpresa. Então, já que eles não deram o voto deles, fica sem estados e municípios. Agora, a Bolsa já respondeu, né? O que é que isso pode trazer, né? Exatamente. Inclusive, Muita essa seria a próxima notícia. Kleber, E você tá ansioso? Qual a sua expectativa para essa votação da reforma da Previdência na próxima semana, segundo o Rodrigo Maia, na terça-feira? Então, eu acredito que, como o Marcos já havia dito, sai assim. Inclusive, o ministro Paulo Guedes ontem, em uma palestra que fazia, eu acredito que foi para o setor financeiro, ele falou já com otimismo, disse que confia muito no Congresso brasileiro e a gente está com essa expectativa, né?
até agora, dos deputados sergipanos que se pronunciaram, eu já havia citado no programa passado apenas o deputado Lécio Oliveira, e a gente espera que os deputados federais comecem a se pronunciar. Eu acredito que não saia só o voto favorável dele, mas eu peço aqui, inclusive, se algum deles estiverem ouvindo, ou se chegar a mensagem a eles, que votem a favor dessa nova Previdência. Porque os jornais, inclusive, independente de estarem a favor ou contra o governo, já estão se posicionando, até os seus comentaristas financeiros, de que é uma reforma imprescindível para o Brasil, para a gente voltar a gerar emprego, voltar a gerar renda para a população. Porque eu ouvi da deputada Gleisi Hoffmann que o Congresso e o governo deveriam estar preocupados em gerar renda e gerar trabalho. Mas eu não sei qual caminho ela quer chegar, senão com a reforma da Previdência. E aí, justamente, eu pego aquele ponto que o Marcos falou na sua última fala, a respeito de como o mercado reagiu de maneira positiva a essa possível, no caso, a aprovação da reforma da Previdência e a votação na terça-feira. A Ibovespa, caros amigos, e vocês que nos ouvem pela Rádio Fé Comércio Sergipe, no YouTube, Facebook ou no Instagram, Ibovespa, a Bolsa de São Paulo, no caso a Ibovespa, superou 104 mil pontos com otimismo por Previdência, e dólar sobe com o exterior. Investidores estão animados com a perspectiva de votação da reforma da Previdência na Câmara na semana que vem. É justamente aquilo que você falou, né, Marcos? O mercado internacional já dá um respaldo positivo à possível aprovação da reforma da Previdência. A Previdência, as pessoas têm que entender que não é um problema de receita, é um problema do custo, de despesa. A despesa é mais alta do que a receita. As pessoas têm que simplesmente entender isso. Dinheiro não brota do chão. Esse sistema, para você ver, esquema de pirâmide no Brasil é proibido. Agora, a nossa Previdência é um esquema de pirâmide. É um esquema de pirâmide, exatamente. Como é que pode isso? Pirâmide estatal é legalizada. Pois é, não tem lógica, não tem mais sentido. Agora, os governadores de esquerda, os prefeitos agora vão ter que lidar com essa situação. Quero ver se eles vão fazer o mesmo populismo barato nos seus entes, né? Seja o ente estatal ou o ente municipal, porque muitos não têm nem voto suficiente para conseguir. Eles vão ter aquele lobby que muitos não conseguiam fazer em Brasília, nos municípios ou no estado. O governador vai ter muita gente batendo na porta, os deputados também. E agora o desgaste vai ficar em casa, já que os deputados federais do Nordeste querem se omitir em boa parte, né? Sim. Aqui, infelizmente, só teve Laércio com coragem de sustentar isso. Publicamente, né? Pois é, como é que você mal se elege, você já tá pensando em desgaste eleitoral? Tá no primeiro ano de legislatura. E na verdade era isso que eles queriam, fazendo esse corpo mole em relação à nova Previdência, que o governo Bolsonaro, o próprio presidente, se desgastasse e eles passassem a imagem de que estavam ao lado do povo, né? Que eram contra a reforma da Previdência. E principalmente a gente via esse posicionamento de alguns governadores. Quando chegava em Brasília nas reuniões com o presidente e o ministro Paulo Guedes, tinham um posicionamento, quando voltavam às suas bases, assumiam outro posicionamento. Justamente. Eu acredito, meus caros amigos, que essa situação a respeito da reforma da Previdência, eu acho que é algo que ainda vai dar pano para manga, principalmente, como bem lembrou o Marcos e as pessoas que estão acompanhando o desenrolar dessa reforma, a questão dos estados e municípios. Eu penso, meus caros colegas, que os governadores vão se arrepender amargamente de não terem apoiado publicamente a reforma da Previdência e não terem feito pressão junto aos seus deputados para que os estados e municípios fossem incluídos. Por quê? Em mais alguns meses à frente, os estados e municípios vão perceber que não tem mais dinheiro para pagar as aposentadorias. Na verdade, alguns estados já não têm, alguns municípios também já não têm. Vindo o nosso próprio estado aqui de Sergipe, que ele vai parcelando o pagamento das aposentadorias, o pagamento dos benefícios, o pagamento dos próprios salários. Então, vocês imaginam essa situação 3, 4, 5 meses adiante. Então, justamente, eu penso que os governadores, mais uma vez, e encerro aqui essa nossa primeira parte do programa de hoje, que os governadores vão se arrepender amargamente de não terem pressionado os deputados federais junto à bancada lá no Congresso para aprovarem, para estarem incluídos na reforma da Previdência. Bom, é isso. Essas foram as notícias de Sergipe, do Brasil e do mundo. Agradeço imensamente a presença de Kleber e de Marcos. No intervalo, nós iremos para o nosso editorial com a presença hoje do professor Elber Magno e de Flávio Rodrigues, onde iremos comentar as notícias que foram mais importantes ou que foram destaques
durante a semana. Vamos para um breve intervalo. Se você quiser participar com a gente aqui no nosso Politicando-se, deixe sua mensagem lá na transmissão do Facebook, mande sua pergunta, crítica, sugestão, será mais do que bem-vinda aqui no nosso programa Politicando-se. DJ, vamos faturar um pouquinho, solta a propaganda aí. Minuto Senac. Realização: Sistema Fecomércio Sesc Senac. O Senac Bistrô Cacique Chá está com uma novidade. Desde o dia 10 de abril, o restaurante mais charmoso do centro de Aracaju também conta com a opção de buffet livre, ou seja, o cliente pode se servir à vontade e por quantas vezes desejar pelo preço promocional de R$ 24,90. Este valor ainda contempla uma sobremesa. Mas atenção, o buffet Cacique Chá funciona apenas às segundas, quartas e sextas. Às terças, quintas e sábados, o cliente tem à disposição o serviço à la carte, com os famosos pratos do menu. O Festival Verão Saudável transcorre todos os dias da semana até 27 de abril, assim como o Festival da Semana Santa, que vai até o dia 18. O restaurante fica na Praça Olímpio Campos, número 11, e está aberto de segunda a sábado, do meio-dia às 15 horas. Mais informações no site se.senac.br e reservas pelo 3022-6155. Você ouviu Minuto Senac. Realização: Sistema Fecomércio Sesc Senac. Produção: agenciacomércio.com.br. Bons investimentos são aqueles que contribuem para fortalecer o seu negócio, gerando renda financeira ou defendendo os interesses da sua empresa, certo? A Fecomércio assegura os direitos e promove os avanços do comércio de bens, serviços e turismo. Somos um dos maiores sistemas de desenvolvimento social e educação profissional do mundo. Participe desse projeto que há mais de 70 anos contribui para um Brasil muito melhor. Sistema Fecomércio Sesc Senac. Empresários unidos. Comércio mais forte. Minuto Senac. Realização: Sistema Fecomércio Sesc Senac. Chegou mais uma sugestão do chefe, Semana Santa do Senac Bistrô Cacique Chá. Até 18 de abril, o restaurante mais charmoso do centro de Aracaju está oferecendo 3 novas opções de pratos, mais uma sobremesa especialmente criados para a ocasião. A combinação prato mais sobremesa sairá a um preço promocional. As opções são medalhão ao molho de chocolate, frango a Kiev, ravioli de camarão e de sobremesa, travesseiro de Sintra ao jeitinho sergipano. Não esqueça, a Semana Santa do Bistrô Cacique Chá acontece até 18 de abril. O restaurante fica na Praça Olímpio Campos, número 11, e está aberto de segunda a sábado, do meio-dia às 3 da tarde. Mais informações e reservas pelo 3022-6155. Você ouviu Minuto Senac. Realização: Sistema Fecomércio Sesc Senac. Produção: agenciacomércio.com.br. Rádio Web Agência Comércio. Você está ouvindo Rádio Web Agência Comércio. Acesse www.agenciacomércio.com.br. Não saia daí. O programa Politicando-se volta já. Acesse www.agenciacomércio.com.br. Estamos de volta aqui no Politicando, seu programa semanal sobre política de Sergipe, do Brasil e do mundo. E no editorial de hoje estou aqui com a presença dos meus caros amigos, professor Elber Magno e Flávio Oliveira. Nós iremos comentar sobre as notícias que foram destaques essa semana no Brasil
e no mundo no nosso editorial. A primeira que os meus caros amigos trouxeram aqui para nós debatermos diz a respeito de Palocci, né? Permitam-me ler aqui a manchete e a gente abre para discussão, tá, caros amigos? Palocci depõe a CPI do BNDES e diz que a caixa preta do PT foi de 500 milhões. Alguém tinha dúvida? É tão surpreendente que é bilhões, né? É bilhões. Então essa notícia aqui já está atrasada, porque a notícia que eu estou lendo aqui diz 500 milhões. É bilhões, é meio É trilhão. bilhões, é meio trilhão. É meio trilhão, Meio trilhão. exatamente. E Inclusive, o Palocci também disse que o Lula desviou dinheiro do próprio PT. Ele disse que desviou dinheiro da própria propina do partido para campanhas na Bolívia e no Peru. então quer dizer que o dinheiro que era roubado para ele, Pra ele ele. roubou para ele de novo. Para ele de novo, exatamente. Tô desconfiando que ele tá roubando a comida dos presos lá em Curitiba também. Né? Não, esse Lula gosta de roubar. Rouba isso uma aí vez e não ainda rouba de novo, né? E o mais interessante desse caso do BNDES é que o que eu já venho falando há algum tempo, que inclusive eu tenho um vídeo, certo, professor Leonardo? Eu tenho um vídeo falando sobre esses contratos, está lá no YouTube do Direito à Sergipana, que eu já venho falando há mais de 3 meses que esses contratos eles foram abertos no site do BNDES e ninguém fala sobre eles, nem a própria comunicação do governo. Então não se fala na grande mídia, claro que não vai falar, e nem a própria comunicação do governo fala sobre isso. Ainda quando o Levi estava no comando do BNDES, ele pegou esses contratos, que na verdade esses contratos estavam sob sigilo no Tribunal de Contas da União, no TCU, e ele trouxe esse sistema para o BNDES, para o site do BNDES, e abriu para todo mundo. E ninguém falou absolutamente nada sobre isso. A mídia toda se calou sobre isso. E eu fiz um vídeo lá postando, mostrando que já tinha esses contratos lá. E eu vou citar para vocês, só para vocês verem o que é o BNDES. Antes de você continuar, professor Elber, só para explicar para os ouvintes que talvez não conheçam o que é o BNDES é a sigla do Banco Nacional de Desenvolvimento, não é isso? Que para quem, só explicando aqui de maneira muito superficial, é um banco criado para investir, acabar, digamos assim, criando recursos para investir em países, não somente, no caso, parceiros comerciais, na infraestrutura de outros países. E qual é o problema do Palocci que ele veio a denunciar? Que o governo brasileiro, junto ao BNDES, emprestou dinheiro para países que não têm uma boa saúde financeira e que não têm o hábito de pagar, não é isso, professor Elber? Inclusive com superfaturamento. Você tinha uma obra, o Palocci disse na CPI, do BNDES, que está ouvindo lá na Câmara. O Palocci disse, a gente tinha uma obra de 200 milhões, o BNDES liberava 600. Então, esses contratos, gente, esses contratos estão disponíveis e eu queria salientar para vocês quantos países foi investido nosso dinheiro. Então, assim, tirou o dinheiro do nosso bolso para investir lá fora, como se o Brasil tivesse tudo bem. Então, assim, no governo do PT, olha só, quanto dinheiro. Angola, Argentina, Venezuela, República Dominicana, Equador, Cuba, Peru, Moçambique, Guatemala, Gana, México, Paraguai, Honduras, Costa Rica e Uruguai. Então, assim, o Brasil é a grande mãe, né? A grande mãe que vamos dar uma teta para cada país, porque a gente tá muito bem. Então, o PT fez isso. O PT pegou o nosso dinheiro, botou para ditaduras, países, né? Angola é uma ditadura, Angola, Venezuela é uma sim. ditadura, Cuba é uma ditadura, Moçambique não é um país muito republicano, muito democrático, Guatemala, Gana, Honduras também passa por um sério problema, uma crise política, Costa Rica, ou seja, é como se estivesse financiando os bandidos, né, E a Flávio? mídia passa por cima disso como se não fosse nada. O que é que aparece na mídia? Sérgio Moro. Sérgio Moro, contato de Sérgio Moro com não sei quem, A mídia passa por cima disso como se não se fosse A grande absolutamente mídia nada. virou, na verdade, um grande programa de fofoca, um fofocalizando 24 horas. É o que está acontecendo hoje no Brasil, graças a esses vazamentos criminosos que estão sendo feitos aí, né? Mas ficando aqui no assunto do BNDES ainda, é importante destacar que no depoimento, Palocci falou que a nota de Angola foi rebaixada, a nota de risco de Angola, do país, uma ditadura, foi rebaixada para que fosse permitido um empréstimo mais vultoso, uma quantia maior. No caso, um empréstimo que seria de 600 milhões foi para 1 bilhão. E esse dinheiro vem de onde? As pessoas pensam que o dinheiro que sai do BNDES é um dinheiro que vem do nada. Não, o dinheiro é seu. O dinheiro é de você que está nos ouvindo. É o dinheiro do pagador de impostos brasileiro, o dinheiro do FGTS, dos trabalhadores, que ia para o BNDES para financiar esses mega empresários brasileiros, como a JBS, como a Odebrecht,
e como outros tantos empresários como a Oi, e todos esses estão ou em recuperação ou estão presos. Essa é a grande realidade que acontece no nosso país. Vários desses empresários que não estão presos, ou suas empresas estão em recuperação, ou estão falidas porque eles não têm condições. São pessoas que não tinham condições de gerir uma empresa e que só foram mantidas graças aos empréstimos criminosos que o PT fez com dinheiro seu, com dinheiro do trabalhador. E ainda é bom destacar que os juros desses empréstimos eram reduzidos a 5,5% ao ano. Se a gente for pegar especificamente o ano de 2015, a inflação no Brasil foi de 11%, ou seja, o dobro do valor que foi emprestado dos juros emprestados pelo BNDES. Ou seja, seu dinheiro está sendo roubado e a dívida que o BNDES está deixando vai ficar até 2060 para a gente pagar. Nós todos brasileiros vamos pagar essa dívida, essa conta criminosa que o PT colocou para a gente pagar, para nós pagar. 16 anos de governo petista emprestando dinheiro para ditaduras e para países que não tinham condições de receber esse dinheiro, como o Porto de Mariel em Cuba, que é o mais tradicional, que todo mundo sabe, mas ou como Palocci tem muito mais, como o Palocci se revelou, né? Então, só para ver se eu entendi de fato aqui o que vocês acabaram de trazer aqui, meus caros amigos. 16 anos do governo PT, eles deixaram uma dívida de mais de 50 anos à frente. É isso mesmo. Exatamente. Exato. Basicamente é isso que eu entendi aqui. Que e aquele escândalo da Petrobras, só para a gente ter uma ideia, né, que o Petrolão foram 8 bilhões de prejuízo só de corrupção. Mas na Petrobras, o prejuízo do Petrolão, o prejuízo total, foi na faixa de 80 bilhões. Questão de porque perdi investimento, teve contratos nos Estados Unidos que os empresários lá colocaram processo para a Petrobras pagar. Mas a gente pegando só esse valor do BNDES, 500 bilhões, a gente tem noção do quanto esse valor foi gigantesco. É absurdo, é um valor inimaginável. O PIB do Brasil é 1,5 trilhão de arrecadação, né, de impostos. E 500 bilhões... O BNDES, um terço do PIB foi emprestado para países não tão confiáveis, né, professor? Países e também empresários, né, como o dono da JBS, que chegou a ser preso, o dono da Odebrecht, que também está preso. Eike Batista, também está preso, e outros tantos. Esses empréstimos, eles também passaram por bancos privados, porque tinham... E os lucros eram dos bancos privados, exatamente. Os lucros eram dos bancos privados. Era bom salientar isso, porque os esquerdistas costumam dizer que o capitalismo é o sistema dos bancos, né? E quem é que está dando mais lucro são governos de esquerda. onde os governos de esquerda são onde os bancos mais lucram. Só um dado que está no Spotnix, que informa que o lucro dos bancos privados com os empréstimos intermediados pelo BNDES foi de 8 bilhões, enquanto do lucro do próprio BNDES foi de 2, ou seja, os bancos privados lucraram muito mais por conta dessa intermediação e que, claro, foi feita por lei e por a mando do seu Lula, né, que na época era o presidente. Uma coisa interessante é que, na época, por exemplo, nós tivemos agora no começo do ano enchentes no Brasil todo, que devastaram várias cidades em São Paulo e acabaram com o negócio de pequenos empresários. Por que o BNDES nunca foi usado para isso? Para financiar, para recuperar pelo menos os negócios daqueles empresários que perderam seu material de trabalho, que perderam sua lojinha, e para que eles pudessem reconstruir seu patrimônio. O BNDES nunca foi utilizado para isso, foi simplesmente utilizado para beneficiar os amigos do Lula, aqueles que financiaram o Partido dos Trabalhadores. Essa é a grande verdade. Infelizmente, nosso país que precisa ser dita, né? Isso, Flávio. Precisa ser dita, que a mídia não fala e a gente traz aqui para vocês. Bom, antes de partirmos para o próximo assunto, só para trazer aqui para o nosso querido ouvinte, o que o professor Elber trouxe aqui é um dado público. Inclusive, o professor Elber mandou aqui para mim, estou acessando aqui. Caso você, querido ouvinte, que esteja nos ouvindo pela Rádio Fé Comércio ou nos acompanhando pelo Facebook, ou que vai ouvir esse programa ou assistir esse programa a posteriori, depois, basta você digitar no Google BNDES, Operações, Contrato, Bens de Serviço. E aí, né, professor Elber, você vai encontrar... Pega esse link e bota lá, E aí, você pode encontrar nesse próprio link do site oficial do BNDES, ou seja, não é uma informação inventada, não é uma informação aqui que a gente trouxe do nada, não é informação pública que está lá no site oficial do governo. E lá você tem os países e a quantia, o montante que foi investido, vou botar aqui entre aspas, nesses países, na casa dos milhões, totalizando bilhões de reais. Tem um saldo devedor, tem quanto o país pagou, pouquíssimos pagaram aqui, na verdade. E por aí vai, né? Aquela coisa que o Flávio comentou, é o dinheiro que é meu, é seu, é nosso. E os governos anteriores, eles fizeram pouco caso do dinheiro público. Governaram 16 anos, mas deixaram a dívida aí de pelo menos 50 anos à frente. Quem vai pagar somos nós. Uma matéria interessante também está no site do Spotnix. Você vai colocar no Google lá, Spotnix, abrimos a caixa preta do BNDES. Lá vocês vão encontrar vários detalhes sobre essas transações e como foram feitos os empréstimos para os empresários. Perfeito. Bom, indo para a próxima notícia aqui do editorial, vamos falar sobre Moro, né?
Moro esteve mais uma vez presente lá em Brasília como ministro. Foi convidado para se explanar, melhor dizendo, os supostos vazamentos que o tal do Glenn Greenwald divulgou na mídia. Eu acompanhei muito pouco a fala do ministro, foram mais de 6, 7 horas de fala, acompanhei alguns pedaços. Acredito que vocês acompanharam bem mais do que eu. Eu queria saber de vocês, qual foi a visão que vocês têm, o que é que vocês compartilham aqui para nós, os ouvintes aqui do programa Politicando, sobre a saída de Moro ao Congresso. Bem, o resumo pode se resumir na seguinte frase, né? Era o Coringa interrogando o Batman, né? Porque basicamente é isso, a gente vê um show de horrores ali naquela Câmara, inclusive com o deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, Isso eu tive a oportunidade de ladrão. E um cara que defendeu Marighella no seu voto de impeachment, um cara que é apoiador de terroristas, assassinos da época do regime militar, um cara cuja a mãe é investigada por casos de corrupção, que tem uma capivara enorme, se vocês colocarem no Google. Ou seja, é uma coisa absurda a gente ter que aguentar ter um ministro de Estado que é honesto, que as pessoas apoiam, que as pessoas sabem da sua índole, da sua honestidade, ter que ir no Congresso prestar esclarecimentos para uma gangue de deputados que estão lá para massacrá-lo, não querem ouvir, eles não querem ouvir, eles não têm interesse nisso. O que eles querem é o Ibope, o que eles querem é chamar a atenção para estarem ali nas câmeras e pregando contra uma pessoa que a gente sabe da sua honestidade. E até agora, inclusive hoje, saíram mais vazamentos com a Veja, né, como cúmplice dessa divulgação de vazamentos criminosos. Uma das revistas que já foi uma das maiores do país, que hoje está em decadência e que agora se une com aquele portal Interprete, que a gente pode chamar assim, já que é o que as mensagens que eles colocaram... Intercept, né? Intercept. Porque eles são tão incompetentes... Vamos dar nome, né? Eles são tão incompetentes que na semana passada divulgaram mensagens, que eu coloquei mensagem do futuro, né? 29 de outubro de 2019. E depois corrigiram. E o cara que dizia que é o tal do Glenn, o Verdivaldo, né? Melhor chamar dessa forma. Ele dizia que não tinha edição, que eles não apelavam para isso, que as mensagens eram originais. E ele assumiu que editou as mensagens, porque ele colocou mensagem com data e hora errada, colocou mensagem com o nome de procurador errado. E sim, isso eu vi. Ele foi totalmente descredibilizado. E ainda os deputados e senadores ainda querem dar atenção a esse tipo, a um cara como esse, um criminoso, porque um cara que divulga mensagens de hackers, contratados provavelmente por eles mesmos, tá sendo cúmplice de um crime, né, de um vazamento criminoso. E é absurdo que a gente tenha que discutir isso, né? Uma coisa que eu gostaria de destacar é porque a esquerda ela tem como um cara que é professor deles, o Saul Alinsky, que é um estrategista que colocou em prática todas aquelas teses de Antônio Gramsci, de ocupação de espaços na imprensa, na mídia, nas universidades, e também de difamação. O que o Saul Alinsky pregava é que todo adversário ele tem que ser desmoralizado e descredibilizado, tem que ser destruído da face da terra. Era basicamente o que o Saul Alinsky pregava. E é isso que a esquerda está fazendo através do PSOL e do PT, colocando todo dia, toda semana alguma mensagem, tentando cozinhar Sérgio Moro. Só que, graças a Deus, nós temos a internet que a gente pode revelar aquilo que de fato acontece. E nós vemos que nada de errado tem naquelas mensagens, nada de criminoso tem, e não há nenhum indício de que tenha havido alguma prova invalidada, né? Então, essa é a grande verdade dos fatos até agora. A gente pode avaliar com as futuras divulgações. Mais adiante, exatamente. Mas o que se tem até agora é simplesmente vazamentos criminosos que não dizem nada, que apenas são fofocas de conversa privadas de pessoas que vazaram, né? Então, a estratégia é descredibilizar a Lava Jato. Então, a Lava Jato ela vem sendo atacada desde o seu início. Não é nenhuma novidade. Desde o início da Lava Jato, para quem acompanhou, já tem 2 livros, a Lava Jato já tem 2 livros, já tem filme, já tem seriado. Já tem tudo isso. E ainda tem gente que duvida, que ainda não acredita, que ainda não sei que mundo vive. Eu acho que depois que você vê 2 livros, uma série, que já está na 2ª temporada, um filme, e ainda não acredita na Lava Jato, então vá pro psiquiatra, que eu acho que você está doente. Porque não é possível. Você acredita no prisioneiro. E essa... A 3ª condenação já vai sair, né? É aquilo que a gente chama, meus caros amigos, da síndrome de Estocolmo, né? Quer dizer, o cara, ele é assaltado pelo ladrão e ele acaba desenvolvendo uma paixonite pelo cara que o roubou, pelo cara que o assaltou. É mais ou menos essa dissonância cognitiva que passa alguns companheiros, alguns camaradas. O Brasil é o único país que o ministro da Justiça tem que dar esclarecimento para os corruptos e não o contrário. É algo estarrecedor. É surreal, né? É surreal isso. O cara tem que dar esclarecimento para um bando de corruptos. E tudo que eles querem fazer é sobreviver. Eles sabem que estão à beira
à beira da prisão. A prisão é logo ali, eles sabem disso, eles estão tentando fazer de tudo para evitar, certo? Inclusive utilizando o STF. Eu acho que o STF é o pai da impunidade no Brasil. Certamente, né? Inclusive o STF até agora só colocou como réus, eu acho que 2 ou 3 dentro do PP em um dos casos que eles têm para julgar da Lava Jato, né? Porque os caras têm foro privilegiado. Sem o STF já tava tudo lá. Tava tudo fazendo companhia a Lula na mesma série. E Lula já vai pra terceira condenação. Vai pra terceira. E ainda tem gente então, acreditando que Lula é inocente, né? Ah, não, sim, o Lula é inocente. Então, sem sombra de dúvida. Culpado sou eu que estou aqui trabalhando e apresentando aqui o programa Politicantes para vocês e junto com vocês, né? Bom, para encerrar o nosso programa, eu queria trazer mais uma notícia aqui do editorial sobre as manifestações. Vocês participaram, vocês promoveram, vocês acompanharam, vocês organizaram, tanto o professor Elber quanto o Flávio, que representam movimentos de direita aqui no estado de Sergipe. Eu queria que a gente encerrasse o nosso programa comentando sobre essas manifestações populares, pelo que eu acompanhei na televisão. Milhões de pessoas, porque não foram às ruas de maneira pacífica, democrática, mais uma vez, em um domingo, manifestar apoio não ao governo XYZ, mas sim às pautas que o governo defende. Pelo menos essa é a visão que eu tenho. Eu queria saber de vocês que estavam lá. Eu não pude estar, infelizmente, por motivo estava viajando, mas eu queria saber de vocês como foi as manifestações, qual é a mensagem que vocês acreditam que essas manifestações tenham a passar ao Congresso? A principal mensagem não é nem a defesa das pautas. Eu acho que o mais importante de tudo é mostrar que o povo não é mais aquele povo pacífico que vai aceitar tudo. O brasileiro, a cabeça do brasileiro está mudando e ele quer tomar as rédeas do país. Não quer deixar mais que os políticos façam isso, que os políticos dominem e que façam o que eles querem. O povo, graças a Deus, está acordando e está tomando as rédeas, que é assim que funciona uma democracia. Quem manda é o povo e não eles. O poder emana do povo, né? O poder emana do povo, mas o povo, enquanto estava passivo, eles estavam bem mandando e desmandando. Agora a gente está nas ruas, aprendemos a ir para as ruas, graças a Deus, a manifestação foi muito boa, deu muita gente, deu tanto de pé como de carro, a gente fez uma passeata e muitos carros aderiram, né? Eu acho que até por meio de chuva e etc, mas teve muita gente de carro. E a gente fez uma live, inclusive, deu mais de 60 pessoas vendo a live. 17 mil pessoas alcançadas. 17 mil pessoas alcançadas, mas no momento da live era 60. Exato, então, é porque após a live, fica lá e a galera acessa. Então, assim, muito interesse de todo mundo, não só do Brasil, gente vendo de outros estados, compartilhando para ajudar a divulgação das páginas e etc. Foi muito positivo mesmo. Bem, eu acho que o recado é claro, né? O Congresso agora sabe que a população, toda vez que precisar, vai às ruas. Inclusive, o próprio STF deu a resposta já adiando o julgamento de Lula, o julgamento daquele habeas corpus pro agosto, né? Sim, sem sombra de dúvida. Isso foi uma mensagem clara que as manifestações nas redes sociais, né, começaram inicialmente alertando ou comunicando ao STF que eles não deveriam julgar o habeas corpus de Lula, e os ministros parece que eles estão acessando as redes sociais e eles perceberam esse movimento espontâneo e popular das pessoas que não queriam que o julgamento ou que o habeas corpus do querido presidiário ex-presidente Lula fosse posto em julgamento. E para quem pensa que não dá em nada, né? Só essa semana teve a Previdência com 1 trilhão de economia, foi um objetivo das manifestações e que foi alcançado, ainda que com alguns armengos ali, colocaram um impostozinho, mas a gente tem como reverter isso ainda no plenário. A luta não para aqui porque a gente tem que lutar pela capitalização, que é para se livrar do que Marcos tinha falado no bloco passado, né? A questão da pirâmide financeira que nós todos somos obrigados a fazer parte na Previdência brasileira. Então, a luta que não acabou, inclusive também o pacote anticrime, que as pessoas também estavam cobrando nas ruas, já foi votado, já foi apresentado o relatório agora essa semana no Senado. Ou seja, as pautas estão começando a andar graças à pressão popular, ou seja, a pressão funciona. E agora, além das manifestações, as pessoas têm que ter a consciência de que tem que estar no pé do seu deputado. Mesmo que você não tenha votado no deputado, mas o deputado que foi eleito, ele te representa de qualquer forma. Então, cobre do seu deputado via redes sociais. Quando ele estiver no restaurante lanchando cerveja, olha, eu tenho que cobrar que você vote a favor da Previdência, porque é uma proposta importante para o país. Ou seja, a gente não pode deixar esses caras em paz, eles são nossos funcionários, a gente tem que ter essa consciência. Eles ganham 36 mil para isso, cara. É para enjoar mesmo. Exato, e para não acontecer, como já foi comentado aqui, mais casos de, por exemplo, empresários aí se matando por conta da incompetência do Estado brasileiro em gerir os recursos e de promover um ambiente de competitividade. Um ambiente saudável. Uma coisa que inclusive que eu queria falar, uma frase que resume esse caso do empresário que se matou, né?
É um empresário que tirou a própria vida porque teve sua alma roubada pelo Estado, né? É lamentável que isso aconteça e que os empresários, principalmente aqui no estado do Sergipe, sofram com tanta burocracia, tantos impostos altos e tantas regulamentações desnecessárias, né? Principalmente essa questão do gás aqui, que é monopólio no estado do Sergipe, né? E é essas pautas que a gente precisa avançar, pautas que visem libertar a economia, melhorar o ambiente de mercado, melhorar a economia do nosso estado e do nosso país, né? Isso mesmo, meus caros amigos. Então, terminamos o programa da mesma forma que começamos, né? A primeira notícia aqui do programa Politicanos de hoje foi a respeito do infeliz suicídio cometido pelo Sadi, o empresário da Escurial. Notícia tristíssima, da mais profunda lamentação. Terminamos nosso programa comentando também sobre essa situação lamentável e deixamos aqui mais uma vez as nossas condolências, os nossos pêsames, nossas orações para a família do empresário. Então, por hoje é só, meus caros amigos. Encerramos o nosso Politicanos de hoje. Nos vemos na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Queria agradecer a todos que nos ouviram atentamente, seja pelo Facebook, pelo YouTube ou pelo Instagram. A todos aqueles que mandaram mensagens, que estão acompanhando o programa, dando críticas, comentários e sugestões. Tenho certeza que são por conta de vocês que nós estamos aqui continuando a fazer o Politicando-se a cada semana. Nos vemos na próxima semana, na sexta-feira, no mesmo horário, no mesmo canal, às 16 horas aqui na Rádio Fé Comércio. Agradeço a Flávio, agradeço ao professor Elber, ao Marcos e ao Kleber que estavam aqui comigo no primeiro bloco. Nos vemos na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Eu sou Leonardo Lisboa e assim termina o Politicando-se. Até a próxima. Tchau, Boa tchau. tarde. Tchau.